O tema da mensagem de hoje é salvação e reino. Acompanhe comigo no quadro Efésios 2, versículo 8, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A pergunta é: salvo do quê? Ninguém é salvo se ele não estava em perigo, concorda? A pessoa estava numa piscina, ou estava no mar, e ele foi salvo pelo segurança, foi salvo pelo bombeiro, foi salvo por um amigo. Salvo do quê? Do perigo que estava correndo. Toda a criação, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, ou seja, afastados, tirados da presença de Deus foram. Mas a única condição de retomar a verdadeira criação, e essa criação, uma vez santos, salvos, é através de Jesus Cristo. Primeiro, quanto à forma de adquirir. Se nós começarmos a compreender o princípio dos vencedores, amado, a salvação, ela é pela graça, e é pela graça mediante a fé. Mas o reino de Deus é adquirido por obras de justiça. Que obras são essas? Obras praticadas por nós. Pastor, eu sou salvo. Sim, se você aceitou Jesus de todo o seu coração e entendeu que através dele você tem a vida eterna, seu nome está escrito no livro da vida. Mas o que eu tenho que fazer agora para permanecer salvo? Por muitos anos nós pregamos errado. Nós pregávamos que nós precisávamos fazer alguma coisa para manter a salvação. Ah, eu pequei, enquanto você não for santo, se Jesus voltar, você estiver nesta condição, você vai morrer e vai para o inferno. Mas se você já foi salvo do inferno, não precisamos fazer mais nada para merecer, porque a salvação é pela graça. E o que quer dizer graça? Graça quer dizer favor imerecido. Ninguém merece, não tem preço, é de graça. Jesus pagou este preço para que todo aquele que estiver nele não tenha mais condenação. Pastor, mesmo se eu morrer praticando um ato de pecado, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz assim, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E esta pessoa, por sua vez, ela não tem prazer no pecado. Então, se eu olho uma pessoa que veio para a igreja, que aceitou Jesus, que andou um tempo na igreja, mas esta pessoa, por sua vez, ela continua pecando e tem prazer no pecado, eu não posso, amado, julgar se ela é salva ou não. Mas segundo o que a Bíblia diz, que aquele que nasceu em Cristo não tem prazer. E se tem prazer no pecado, Deus não habita nele. Cabe ao Senhor, sabe, naquele dia, se essa pessoa morrer em pecado, de ser salvo ou não. Você está entendendo? Efésios 2,8, a palavra do Senhor nunca ensina que a salvação pode ser adquirida por obras. O mundo tem essa mania, principalmente os espíritas, não falando mal, tá? Mas os espíritas, eles entendem assim, que eles precisam abrir um orfanato, são o povo que mais abençoa criança, que mais abençoa velhos, sabe? Isso a gente tem que bater palma para eles. Por quê? Porque eles acreditam que eles tendo uma obra, Deus vai ter misericórdia naquele dia e vai salvá-los, e não é verdade. A Bíblia diz que a obra não dá direito à salvação, porque se salvação é de graça, não precisa pagar, sim ou não? Se a salvação é pela graça, como Cristo fez, não precisa de pagar, e uma vez pago para sempre. Você tinha uma dívida lá no banco, alguém foi lá, pela sua imensa graça e misericórdia, pagou a conta para você. Agora você precisa ficar com medo de passar na frente do banco? Já foi pago. Você nunca mais vai dever para aquele banco. Sabe por quê? Porque as portas da dívida para aquele banco estão fechadas. Você está quitado. Ele quitou tudo. Sabe? A salvação é de graça. E ninguém, amado, poderia comprar a salvação. Por isso que Jesus a comprou por nós. Não tinha como. Até porque a salvação precisava, para ser salvo na época da lei, você tinha que cumprir toda a lei. E depois que você cumprisse toda a lei por toda a sua vida, a lei era assim, você cumpriu 50 anos da sua vida. Um dia você ficou revoltado e resolveu chutar o pau da barraca, pecou, pronto, volta a estaca zero. Então era impossível, ninguém cumpriu a lei, nem o próprio Moisés cumpriu a lei.
Ninguém cumpriu a lei. O único que cumpriu a lei, do começo ao fim, e entregou, cravando na cruz, dizendo, está pago, tetelestai, quer dizer, ele já não deve mais nada. E Jesus, ele é muito claro: Pai, guarda eles para mim, até que eu possa voltar. Ninguém poderia comprar a salvação, só Cristo. Isaías 55:1 diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham as águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, compram e comam. Venha, compre vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. A salvação, amada, acontece num instante. Uma vida inteira você errou, pecou, uma vida inteira você foi influenciado por Satanás, mas no momento em que nós entregamos a nossa vida a Cristo e declaramos como Senhor e Salvador, Ele entra, assenta no trono do teu coração e de lá nunca mais Ele é tirado. Romanos 10:9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Nosso espírito, preste atenção, é vivificado na hora em que recebemos a vida eterna em nós. Deixa eu te dar um exemplo. Eu acabei de aceitar Jesus, foi passada uma cachoeira em mim do espírito, fiquei limpinho. 2 minutos depois, dependendo para quem eu olhar, ao pecado de novo. Deixa eu te dizer que o Senhor te guardou debaixo de uma cachoeira, e essa cachoeira é a mesma água que sai. A primeira que saiu da cruz, do lado de Jesus, foi o sangue, purificando de todo o pecado. A segunda vez, quando toda a água saiu, todo o sangue saiu, a Bíblia diz que verteu água. É esta água que 24 horas, segundo a segundo, milésimo de segundo, está te cobrindo, está te lavando, porque Ele sabia que você ainda ia pecar. Ele sabia que você ainda ia errar, ia ter pensamentos ruins, mas enquanto você pecou, amado, e você confessou, a água está como uma cachoeira, e você não deve mais nada. Eu quero te dizer que toda vez que Deus olha para você, você está totalmente ensopado. Imagine você vai para um casamento com salto alto, com aquele vestido longo, toda cheia de... não sei se existe mais isso, mas na minha época era laque no cabelo. Estava aquela coisa dura assim, sabe? O diabo, ele pode até te apontar, mas Deus, quando olha para você, Ele vê você totalmente ensopado pelas águas que desceram da cruz, que lava você todo dia de todo pecado. Talvez você fale: não, é o sangue apenas te purificou, e uma vez purificado, purificado para sempre. Aleluia. Sabe, meu irmão, nosso espírito é vivificado na hora. Como assim vivificado? Porque você estava morto. A Bíblia diz que você estava morto para o pecado. Você estava morto no pecado. Hoje você está morto pro pecado. Há uma diferença. Amém? Alguns anos atrás eu fumava, e fumava muito. Já tinha parado de fumar umas 2 vezes. Parar é uma coisa, mas eu sentia vontade. Eu não podia ver ninguém fumando, que eu pedia um trago. E dizia que tinha parado de fumar. Quando eu me converti, e que realmente fui liberto de cigarro, hoje eu sinto nojo de cigarro. Eu acho engraçado que tem gente que às vezes está em Cristo, depois se desvia, a primeira coisa que faz é voltar a fumar. Deus me perdoe se um dia acontecesse comigo. Eu acredito que esse vício não tem mais, porque a Bíblia diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sois livre, liberto. Sabe, irmãos? Então eu quero te dizer que o espírito que está em você estava morto no pecado. Hoje ele está morto pro pecado. O pecado pode até bater na tua porta, de vez em quando você oscilar, sabe, dar uma derrapada, mas ele não tem poder sobre a tua vida. João 1,12 diz assim: contudo, os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Deu-lhe o direito de se tornarem. Então é assim: você pecou, o Senhor olha lá de cima e falou: infeliz, eu não falei para você não pecar, excomungado. A partir de agora você vai para o inferno, não quero mais saber de você. Falei para você não aprontar, e agora você aprontou. Imagina um Deus irado falando isso. Sabe, irmãos, Deus olha para você com um olhar de misericórdia. Eu quero te dizer que quando você começa a andar com Cristo, você é como um bebê. Eu vejo o Caleb, o Mateus, que estão, começando a andar. De repente eles pegam alguma coisa que não é para pegar, quebra, natural. Será que o Bruno e o Jean repreenderia o Caleb e o Mateus da mesma condição se eles tivessem 15 anos de idade?
Não. Talvez um filho mais velho fale, né pai, se fosse eu, você tinha me dado um tapa. Então, mas olha a idade dele, olha a sua. Deixa eu te dizer uma coisa, amado. Aprenda que você não será criança eternamente. Nós precisamos crescer. Porque aquele que continua criança é um derrotado. Mas o Senhor nos chamou para ser vencedores. O pecado, não adianta você dizer que você nunca vai cometer. Não, nunca mais eu cometo esse pecado. É esse que você diz que nunca mais você vai fazer, é o que você comete, é o que você faz. Fique em paz quanto a isso. Não se dê, sabe? Não fique à mercê do pecado. Mas se ele vier e você não conseguir resistir, saiba que a torneira está aberta nos céus. Saiba que o sangue foi derramado e as águas que descem na lateral de Jesus é como uma cachoeira que te purifica todos os dias. E você está de cabeça erguida de novo. O problema não é o pecado, o problema é a condenação. É a condenação que te crucifica. É a condenação que diz que para você não tem jeito. É a condenação que te coloca para baixo. E a condenação, amado, é uma das armas da justiça própria. Você acha que você precisa fazer alguma coisa para ter direito. Você não precisa fazer nada, você é filho e pronto. Um filho pode deixar de receber a herança, mas ele nunca pode deixar de ser filho. Nunca, ainda que ele queira. Ainda que você nem sabe quem é seu pai. O dia que você for no ratinho e eles fizer um exame de DNA, você vai saber quem é o pai verdadeiro. Glória a Deus por isso, sabe, amado? Salvação é adquirida pela graça. Pastor, então como que eu vou adquirir o reino? Se salvação é pela graça, eu não preciso fazer nada. Eu não preciso ter obra nenhuma para ser salvo, porque eu já sou salvo, eu já sou filho. E o reino? Vamos lá, Mateus 7:21 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Está falando de paraíso aqui? Está falando de? Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. A Bíblia diz, amado, que o reino é adquirido quando nós cumprimos a vontade do Senhor. Então deixa eu te dizer uma coisa. Eu não estou dizendo para você pecar à vontade porque agora você está na graça. Eu estou dizendo que o pecado, ele não vai afastar de você. O diabo, ele nunca vai falar: Deus me livre, nunca mais eu vou atentar aquele ali porque agora ele é crente. Agora que a tentação vai ser maior. Mas saiba que este poder das trevas não tem poder sobre a tua vida. Você está entendendo? Não tem poder. Pode até na hora fazer alguma cócega, mas o Senhor olha do céu e diz: você já foi lavado no sangue do Cordeiro. Agora, aquelas pessoas que têm prática no pecado, naquele dia eles vão dizer: Senhor, mas eu cantava no coral da igreja, eu pregava o evangelho, eu fui pastor que abri 200 igrejas. Ele vai dizer: eu não te conheço. Por quê? Por que Deus não vai nos conhecer? Porque Ele vai olhar para você e não vai ver o sangue de Cristo, Ele vai ver o pecado. E em mim, em você, o que acontece? Ele olha para você, Ele não vê o pecado, Ele não vê você, Ele vê Cristo em você. E Cristo é perfeito. Isso está incluído em perseverança, em santidade, compromisso com Deus, sobre a nossa obra nessa geração. Deixa eu te dizer uma coisa, amado. Tem gente que fala: não, mas a pessoa ela é pecador, mas é uma pessoa humilde. Não existe pecador humilde. Pastor, meu irmão, ele é pecador, ele não é crente, mas é uma pessoa tão boa de coração. É mentira do diabo que está com uma capa em cima dele. Não existe pecadores humildes. Pelo contrário, todo pecador é arrogante e soberbo, porque eles acham que não precisa de Deus, que basta que eles façam uma obra qualquer, basta que eles ajudem o velhinho a atravessar a rua, o cego que dá o braço, ele já fez a boa ação do dia. Ou seja, por aquele dia, multidões de pecados dele foram perdoados. Coitado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: para herdar o reino, você precisa ser humilde e negar a si mesmo. É por isso que eu te perguntei no começo: o que você prefere? Não que salvação seja algo pequeno, mas é algo que já foi adquirido, é seu. Amém? Você prefere apenas continuar salvo ou herdar o reino? Por que herdar o reino? Porque para herdar o reino,
você precisa de algumas obras. Mateus 5,10 diz assim: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mas para ser salvo, nós precisamos ser perseguidos? Não. Mas para sermos candidatos ao reino, até mesmo a perseguição faz parte. Sabe, amado? Para receber a recompensa e a posição de honra no reino, às vezes é necessário ser perseguido, sim. Não adianta você dizer: pô, Deus, eu estou aqui fazendo a obra do Senhor e meu vizinho, esse endemoniado, está me perseguindo. Faz parte do processo. Deus permite algumas perseguições, algumas pressões, algumas enfermidades, perder alguém que você tanto ama, para ver se realmente, sabe, você vai passar por cima disso tudo e vai realmente glorificar o nome dele. Sabe, amado? É por isso que ser um vencedor é algo muito diferente. Vencedores são aqueles que não são apenas salvos, mas herdarão o reino. Sabe? É possível ser salvo e não fazer a vontade de Deus? Sim. Tem muitas pessoas que estão na igreja que são salvos, sim ou não? Mas não faz a vontade de Deus, ela faz a vontade própria. Ela diz assim: não, eu indo na igreja, tomando Santa Ceia uma vez por mês, está bom. Eu vou na igreja no domingo, mas durante a semana eu vou estudar, eu vou fazer outras coisas mais importantes, está bom. Essa pessoa perdeu a salvação por causa disso? Não, mas ela não vai herdar o reino, porque ela não faz nada para o reino do Senhor. Sabe, fazer a vontade de Deus é fazer algo que realmente lhe custe. Se você tem trabalhado para o Senhor, para a edificação da sua igreja, a recompensa lhe será dada. Sabe, irmãos? Isso não é favor de Deus, é dívida. A Bíblia diz que Deus não vai ficar devendo nada para ninguém. Você sabia que até aquela oração que alguém passou, falou: escuta, você é crente, lá no meio da rua? Eu sou. Daria para você orar pela minha mãe? Às vezes a gente fala que vai orar e não ora, não é verdade? Aquele momento que você entrou, sabe, em algum lugar, e falou: Senhor, eu quero neste momento apresentar a Dona Maria, mãe daquela mulher que eu nem conheço, mas ela pediu para mim interceder por ela, eu coloco ela diante de Ti agora. Isso é obra. E essa obra naquele dia vai valer. Agora, aquilo que a gente faz simplesmente para subir no altar e falar bonito, numa praça pública, para que as pessoas te olhem e te aplaudam, o seu galardão está aqui na terra. Se acabou de receber o aplauso, se contente com isso. Amém, amado? Eu quero te dizer que aquilo que você faz para Deus, o homem pode esquecer, mas Ele jamais esquecerá. 2. E quanto à adoração? Salvação, o nome já diz tudo, é a vida eterna. Então, aquele que é salvo será salvo eternamente, como o próprio nome já diz. Não vai ter fim. Mas o reino de Deus, ele tem um prazo que vai durar 1000 anos. Repita comigo: o reino de Deus durará o milênio, ou seja, 1000 anos. 1 Coríntios 15, 24 diz assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder. Pois é necessário que ele reine, até que todos seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. A salvação, amado, não será mais longa para uns e menos longa para outros. Pastor, mas eu sei que eu sou salvo, mas eu nunca fiz nada para o reino, sabe? Lembra de quando eu preguei que os seus dias são contados? E aquilo que você fez no tempo de pecado, Deus não vai contar? Isso não vai impedir que você seja salvo. Mas aquelas obras que você fez dali para trás foram apagadas. Então não compensa, amado. Hoje eu sou gospel, amanhã eu peco. Fico uma semana gospel e depois eu fico uma semana no mundo. Preste atenção, o que você está fazendo diante de Deus é nada. E aí você volta uma semana depois, sabe, aí você jejua, aí você ora, aí você vai em tudo quanto é casa de paz, e você quer pregar para todo mundo, mas uma semana depois você está balanceado. Deixa eu te dizer uma coisa, não seja tolo. As coisas de Deus não é começando e parando. Você pode até parar, mas quando você para por uma boa causa, você vai continuar e Deus vai te honrar. Sabe, amados? A salvação não será mais longa para um e menos longa para outro. Salvação é salvação e é eterna, é para todos. Agora o reino vai durar apenas 1000 anos. E nele uns reinarão e outros serão disciplinados. Repita comigo: enquanto uns reinam, outros serão disciplinados. Deixa eu explicar uma coisa para você.
Talvez você diz assim: como assim, pastor, ser disciplinado? Exatamente isso. Você acha que se você morreu ignorante, a morte vai te purificar? Você vai chegar lá, agora, um lorde? Você morreu lá no hospital, nunca ouviu falar de Jesus ou nunca quis, mas na hora da morte alguém foi e pregou o evangelho para você, você aceitou Jesus de coração, 5 minutos depois você morreu. Você vai chegar lá e vai discutir Bíblia com o apóstolo Paulo? Será que a morte vai te acrescentar alguma coisa? Não. É por isso que a palavra de Deus nos ensina que nós seremos disciplinados. O que é disciplinado? Você vai ter que aprender, amado. Eu posso pegar um filho meu que a vida inteira foi rebelde e colocar ele dentro da minha empresa, mas eu não posso colocar ele como diretor da empresa. Sabe por quê? Porque ele nunca foi disciplinado para aquilo. Ele vai ter que aprender, porque não é porque ele é filho do dono que simplesmente as informações, a matemática, a administração vai entrar na sua mente. Quando nós falamos de disciplina, nós falamos da seguinte forma: enquanto os vencedores estiverem com Cristo reinando por 1000 anos, preste atenção que isso é muito importante, os que estarão no paraíso, que é na terra, não é no céu ainda. A primeira salvação é na terra. A Bíblia diz que Deus vai restaurar essa terra. E essas pessoas, elas serão disciplinadas para servir o Senhor, porque não é qualquer jeito que vai servir a Deus. Mas eu fui salvo, então você foi salvo pela graça. Agora, para você andar com Cristo, você vai saber como que é adorar o Senhor. Vai ter os anjos que vão te ensinar. Quando a gente fala disciplina, dá a impressão que é puxão de orelha, é surra. Não é isso? Não é essa a disciplina. Nós vamos aprender a servi-lo. Eu não vou entrar no mérito da questão, eu só vou entrar numa parte e vou sair, só para que você entenda a minha conclusão. Por que você acha que Apocalipse diz que depois de 1000 anos, Satanás será solto? E ele vai atormentar até os escolhidos. Porque neste prazo de 1000 anos, pessoas vão nascerem, outros vão morrerem. E a Bíblia diz que aquele que morrer com 100 anos, ele será, sabe, alguém que morreu muito novo, como se fosse um bebê. Mas ele será maldito, porque aquele que não morrer antes dos 100 anos, é porque ele tem algo do qual nós entendemos como disciplina. Ele não quis aceitar a disciplina. Nós estamos falando de reino. Eu quero ir para o reino. O que vai acontecer nesses 1000 anos aqui embaixo não importa. Sabe por quê? Porque o Senhor vai escolher aqueles que uma vida inteira resolveu servir ao Senhor no milênio, na eternidade. Apocalipse 20, versículo 4 diz assim: vi tronos em que se assentaram aqueles que havia sido dada autoridade para julgar. Vi almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E não tinha adorado a besta, nem a sua imagem, não tinha recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que completarem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Felizes e santos que se participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, senão serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus escolheu um povo para reinar. Uma vez uma pessoa disse assim: pastor, eu não acredito que o paraíso será na terra, porque imagine quantos milhões, desde Adão e Eva, de pessoas, bilhões de pessoas morreram e vão morrer salva, até a vinda de Jesus. Como que vai caber este povo aqui na terra? É uma pergunta mais ou menos inteligente, não é? Eu só vou te dar uma resposta. O nosso planeta, que se for aqui nesse planeta, ele é chamado planeta, mas ele é o planeta água. A Bíblia diz que o mar fugirá da terra. Você entendeu? Eu não sei exatamente, não me lembro agora, quantos porcentagem de terra tem no planeta Terra. É muito mínimo, o resto é água. Se esse mar, esse oceano vai ser retirado, então há muito lugar. E eu acredito que a matemática de Deus é perfeita. Deixa eu te dizer uma coisa, amado. Mesmo no milênio, aqueles que foram salvos, mesmo esses que não aceitarem a disciplina, porque o livre-arbítrio vai existir da mesma forma,
haverá morte. Então, deixa eu te dizer uma coisa: nós seremos salvos e levados para lá. Amém? Quando nós falamos de morte, existem dois tipos de morte: a morte física e a morte eterna. A morte eterna é para aqueles que serão lançados no lago de fogo, junto com o inferno, e será destruído para sempre. Mas a Bíblia diz, e nós vamos chegar lá, que haverá vida eterna, mas haverão alguns que são salvos. Talvez você fale: pastor, você acabou de me dizer que se a gente foi salvo, nós seremos salvos eternamente, e se é salvo eternamente, nós não vamos morrer. Então, deixa eu te explicar aqui, por isso que eu fiz essa volta toda, para você poder entender. A Bíblia diz que no arrebatamento, quando Jesus voltar pela segunda vez, que ele arrebatar a igreja, muitos serão salvos, serão levados, seu corpo será transformado e levado, mas muitos serão levados e entrarão neste lugar, que nós acreditamos que são 144 mil, que está escrito lá em Zacarias, quando Cristo colocar o pé no Monte das Oliveiras e o monte abrir no meio, que são judeus, que são pessoas que tiveram aliança com o Senhor, mas eles serão salvos. Eles serão salvos como? O corpo deles será transladado? Não, porque isso será depois do final dos 7 anos. Estas pessoas, elas vão começar um reino na terra. Está entendendo? Deixa eu voltar um pouquinho. Aqueles que forem arrebatados, eu estou vivo, fui arrebatado. A Bíblia diz que meu corpo foi transformado. Se foi transformado, eu vou viver eternamente na glória. Ok? Estão entendendo? Esses vão passar pelo a ceia do Senhor, que chama-se bodas do Cordeiro, por um tempo. Será servido pelo próprio Cristo. E tem aqueles que fizeram, se desgastaram pela obra de Deus, que vão assumir o reinado com o Senhor no milênio. Então deixa eu voltar. 7 anos será a bodas do Cordeiro, a Santa Ceia. Depois de 7 anos, amado, muitos ficarão e outros irão reinar com Cristo durante 1000 anos. E a terra? A terra será povoada por este povo que entrou com vida, não foram arrebatados, mas venceram a morte pelo fato de ter uma nova oportunidade. A Bíblia diz que Cristo, com o sopro da tua boca, ele destrói o falso profeta, ele destrói o anticristo, e ele destrói todo o exército que estava sendo marcado pela marca na mão ou na testa, que era a marca da besta. Serão destruídos, morte eterna. Esses vão aguardar o juízo final. E vai entrar um povo que vai inaugurar o novo Éden. É este povo é que serão julgados, e dentre eles, muitos disciplinados, que vão ter que aprender a servir ao Senhor. Você está entendendo? Pastor, mas esse povo não me interessa. Mas eu não podia falar de salvação e de reino sem citar isso, porque alguém um dia iria te perguntar, e você precisaria saber a respeito. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que imaginam assim: nós seremos salvos e vamos direto no céu. Não é verdade. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém descerá do céu. Quem é a Nova Jerusalém? A cidade que Deus preparou para nós. Mas e aqui na terra? Aqui na terra tem vida. Tem gente que fala: mas isso aí é o que basicamente os testemunhos de Jeová pregam. É verdade, não é errado. É que eles pregam que só quem é salvo é 144 mil, que são 144 mil primeiros de testemunhas de Jeová. É isso que eles pregam, não é verdade. Os 144 mil são aqueles que tiveram aliança com o Senhor, são judeus, que naquele dia vai reconhecer: esse é o nosso Messias, e será salvo. Amém? Mas e nós, como igreja? Nós precisamos entender, amado, que nós precisamos fazer a obra do Senhor para ser aceito para morar no reino por 1000 anos. E depois de 1000 anos, vai vir o grande trono branco, onde Cristo entrega o reino que ele reinou por 1000 anos com a igreja, entrega na mão do Pai. Não foi isso que nós lemos? E depois de 1000 anos, ele começa a reinar com o restante, com toda a igreja, tanto aqueles que reinaram, como aqueles que ainda estão totalmente tratados. E para concluir, o que eu vou fazer no reino então? A Bíblia diz, amado, que a terra continuará sendo povoada, mas agora numa nova cultura, a cultura dos céus. Amém?
E para algumas pessoas serão dadas nações. Exemplo, para o Ricardinho, se fosse dividido, é só uma piada, tá? Ele ficaria com a rua Chile e as demais em volta. Ficaria ali com esse bairro de São Bernardo. Ah, para o William seria dado a África, né? Será por que a África, né, William? Então, amados, serão governantes. Ou você acha que o Senhor, Ele vai continuar sendo um Deus todo-poderoso, mas a igreja vai estar com Ele reinando sem fazer absolutamente nada? Quando nós estivermos com Ele nesses 1000 anos, reinando com Cristo, nós iremos aprender com Ele, como aqueles que ficarão na terra serão disciplinados, nós também seremos disciplinados diretamente por Ele, como administrar as nações. Amém? Muita gente imagina assim, morreu, foi para o céu, igual teve uma época de uma propaganda de uma margarina, né? Ou era, sei lá, o que era aquilo, era um monte de nuvem, e aí eles ficavam cantando aleluia, então glória, aquela coisa chata, não é isso não. A palavra de Deus diz que lá vai ter mansões celestiais, vai ser só alegria, nós andaremos em ruas de ouro, mas tudo isso, amado, depois do milênio, porque essa nova cidade, chamada Nova Jerusalém, ela vai descer como um presente do céu. E a Bíblia é tão clara, que o nosso Deus não é um Deus arrogante nem prepotente, como o Deus das religiões, que a palavra de Deus diz assim que nós assentaremos junto com Ele no seu trono. Pensou que privilégio? Pensou? O Senhor chegar para você, Bruno, e falar, senta no meu trono. Se Apocalipse, quando fala das coroas, os 12 jogam as coroas no pé dele, dizendo assim, nós não somos dignos, imagina sentar no trono. É claro que ninguém vai ficar reinando com ele sentado no trono, mas quem não gostaria? Imagine chegar lá junto com Cristo, porque Ele é amigo, e dizer, Senhor, eu gostaria de assentar no teu trono. Sabe por quê, amado? Hoje a gente não entende isso, porque nós temos uma cabeça totalmente carnal, mas naquele dia seremos espirituais, amém? Lucas 16:13 diz assim, nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, nem ladrões, nem avarento, nem alcoólatra, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Deixa esse texto. Quem não herdará o reino? Ladrões, avarento, alcoólatra, caluniadores e trapaceiros. Caluniadores é o que? Vamos ser mais popular, fofoqueiro. Pastor, mas eles não serão salvos? Não estou falando de salvação, estou falando de reino do céu. Saiba de uma coisa, salvação tem a ver com paraíso. Reino dos céus é para aqueles que se desgastaram e fizeram a obra do Senhor na terra, herdarão o reino. Então quer dizer que um trapaceiro, ele pode até ser salvo? Sim. Ele está sendo liberto disso. Um alcoólatra? Sim. Ele estava morrendo de cirrose, ele teve um câncer no esôfago, por causa da bebida. Ele aceitou Jesus, mas ele continuou alcoólatra. E ele morre daqui 5 minutos. Ah não, ele não vai herdar o reino, até porque ele não tinha obra, então não tem como herdar o reino, amém? Mas ele é salvo. Então preste atenção, para herdar o reino, existem algumas condições, agora para ser salvo não. Eu posso chegar no hospital e falar para a pessoa, escuta, você fuma? Ele fala, eu fumo. Eu estou aqui por causa do cigarro. Eu falo, infelizmente eu vou embora, porque eu não posso orar por você. Eu não posso oferecer Jesus para você, porque você fuma, você usa droga, você é nóia. Posso fazer isso, amado? A Bíblia me dá esse respaldo? Não, eu tenho que pregar independente. Pastor, mas se ele sabe que ele está morrendo e ele quer batizar e tem todos esse vício, o vício não impede que ninguém desça as águas do batismo. Porque a Bíblia diz que uma vez que eu nasci de novo e eu quero estar com Cristo, eu não posso tirar o direito de batizar. Porque se ele nasceu de novo, ele pode morrer com cigarro no bico. Ele vai ser salvo, mas ele não herdará o reino. Até porque o reino precisa de obras, amém?
Precisa de obras. E a Bíblia diz que naquele dia o Senhor vai pegar as nossas obras, todas as suas obras. Eu não sei como que Ele vai fazer isso, mas Ele vai colocar num determinado local e vai tacar fogo. A Bíblia diz que aquilo que for obra de pau e de feno vai queimar e não vai sobrar nada. Mas aquilo que for de pedra preciosa e de ouro vai permanecer. Sabe o que é pedras preciosas e ouro? É vidas. Agora aquela pessoa que quis ter uma igreja enorme, com mais de 5.000 pessoas, porque ele queria status, esta obra é de pau e de palha. Mas aquela pessoa, amado, que quer ganhar vidas, não para se autopromover, mas para ver o reino de Deus povoado, esta obra é obra de ouro. Amém? Então, para que nós possamos ter o reino, nós precisamos ter o preço. Amém? Quem fala sobre sofrimento, abnegação e renúncia hoje em dia? Infelizmente a igreja hoje só quer ouvir falar de prosperidade. É o que interessa a maioria dos crentes. Se eu começar a chegar aqui e pregar sobre reino todo domingo, nós vamos começar com 150, 120, 100, 80, 70, porque infelizmente as pessoas não querem ouvir isso. Eu não preciso estar falando de salvação para quem já é salvo, mas eu preciso falar de reino para quem já é salvo. Pastor, mas a pessoa não quer, não tem problema. Nós vamos colher aquilo que nós semeamos. 4. E quanto à forma de Deus tratar? O reino não pode ser dado, ele deve ser conquistado. A salvação, amado, é um presente de Deus, mas o reino na verdade é uma recompensa. Deus não pode recompensar a todos da mesma maneira, porque senão ele seria injusto. Imagine o casal Jailson e Cíntia. Jailson já tem alguns anos que é cristão, e tem algumas obras que fez diante do Senhor, e tem o João e a Maria sentados aqui à frente. Na hora do Senhor coroá-lo com um galardão, é justo ele dar a mesma medida para o João e a Maria, que a vida inteira não quis saber de Deus, se converteu na última hora? Deus seria injusto. Então, amado, galardão é no reino, não é no paraíso. Tem pessoas que falam assim, e eu preguei muitos anos sobre isso: olha, aceita Jesus porque lá no céu você vai ter uma coroa. Se ele não trabalhar, não tem coroa nenhuma. A coroa aqui não é uma peça que coloca na cabeça. Uma vez eu ouvi uma pastora, eu achei aquilo um absurdo. Ela falou: gente, eu faço tanta obra de Deus que no dia que eu estiver lá no céu vai precisar de 2 anjos para carregar a minha coroa, de tão grande que ela vai ser. Falei, coitada, ela não entende nada. É a mesma coisa alguém falar que perdeu a coroa. Sai na televisão, a rainha Elizabeth perde a coroa. Quem não entende o que é isso vai ficar procurando. Meu Deus, se eu achar vale uma nota. Não é a coroa a peça, é perder o reino. Quem perde o reino perde a coroa. Amém? Você pode estar vestido de mendigo, mas se você é rei, é até chique um mendigo, sabe, um rei vestido de mendigo. É capaz de lançar uma moda. Fala, não, mas se a rainha está usando essa roupa toda rasgada, toda furada, porque agora é moda, vai ter um monte de gente andando. Vá o pobre fazer. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Reino se conquista. Pense na recompensa de um crente carnal e um crente derrotado. Pense na recompensa do apóstolo Paulo. Mateus 20, 23 diz assim: Jesus lhe disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Por que o Senhor não pôde atender o pedido daquela mãe? Essa mãe chegou para Jesus e falou: então Jesus, sabe que eu queria uma única coisa, que quando o Senhor estiver lá no teu reino, coloque um trono do lado para o Zezinho e o outro trono para o Joãozinho, só isso que eu quero. Ele disse assim: olha, esse pedido eu não posso conceder, porque seus filhos nunca fizeram nada para o reino, e o reino é algo que você conquista. Sabe, amado, é a mesma coisa. Hoje você herdou uma grande herança do seu pai e da sua mãe, que trabalhou a vida inteira para ter aquele império, aquela empresa. Se você for uma pessoa dissimulada, você vai perder tudo que eles conquistaram em anos, em poucos meses. Agora, se você for uma pessoa que não sabe de nada, mas agora você quer se inteirar, você vai se disciplinar para fazer o melhor, você pode crescer muito mais que seus pais cresceram.
Amém? Então Jesus disse assim: eu não posso dar a esta mãe este pedido. Por quê? Porque consequentemente não depende de mim. Reino depende da pessoa buscar. Amém? Reino, amado, é uma recompensa. Aqueles que não têm atitude de vencedor aqui, não pode reinar lá. Então deixa eu te dizer uma coisa, é uma escolha sua. Se você andar de qualquer jeito, você tem todo o direito de fazer o que você quiser. Você pode sair para o rolê todo dia, fazer o que você quiser. Deus te deu livre-arbítrio para isso. Mas naquele dia, não ache as poucas coisas que você fez, sendo dominada pelo pecado, que isso vai valer, porque Deus não irá contar. A grande questão hoje dentro da igreja não é a salvação. A salvação diz respeito ao mundo. Salvação eu prego para o mundo. Salvação eu prego na célula para visitante. Salvação eu prego para aquela pessoa que eu vou num posto, sabe, tem um monte de doente, eu falo, posso orar por você? Falo, Jesus te ama, e falo de salvação. Para crente nós falamos de reino. Para onde você quer ir? A salvação diz respeito ao mundo, mas o reino diz respeito ao corpo de Cristo, é a igreja. Olha o que diz Lucas 23:42. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem que disse isso? Ladrão da cruz, não é? Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no... Por que não está reino aqui, se ele fala de reino lá? Porque o ladrão não podia ir para o reino, ele não tinha obra. Ele aceitou Jesus na cruz, na hora da morte ele aceitou, e Deus foi tão bom que não olhou para ele, falando que nada, seu nóia. Você matou, roubou, fumou maconha e agora você está querendo ser salvo? Nós como seres humanos agimos assim, mas Cristo não. Ele entendeu que aquele homem realmente estava arrependido do seu pecado. Só que ele não sabia, ele usou o reino porque ele olhava Jesus como rei. Rei dos reis. Afinal de contas tinha uma placa em cima, escrito Rei dos Reis. E como de fato era. E quando nós reconhecemos alguém como rei, nós falamos do reino. Não é verdade? Eu posso chegar para o presidente da república, seja do Brasil ou de qualquer país do mundo, e falar: escuta, me arruma um empreguinho lá no palácio do governo. É possível? Não. Para você entrar no palácio, você precisa passar por alguns procedimentos. Porque se fosse assim, amada, você colocava a família lá, embora que no Brasil tenha alguns casos, né? Mas não pode, não é verdade? Precisa se pagar um preço para você estar num lugar como esse. Não é verdade, irmãos? Então quando ele olha para o ladrão, ele fala: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Eu te prometo que hoje estará comigo no paraíso. Mas o reino você não pode ter. Sabe? A resposta de Jesus era: ele já não podia fazer nada. Por quê? Porque o ladrão não tinha obra, irmãos. Pois ele estava se convertendo naquela hora. Mas a sua salvação foi garantida. Alguns pensam que a morte tem poder de nos aperfeiçoar. Pensa que quando morrerem a sua vida será aperfeiçoada. Não se engane, sabe? Se você morrer ignorante, você vai chegar lá ignorante. Se morrermos sem obra, nós chegaremos lá sem obra. E esse é o motivo que existe uma disciplina no milênio. Aquele que não for vencedor terá que passar pela disciplina do milênio. A disciplina do milênio é aprender a servir ao Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você tenha 3 filhos. A vida inteira você não quis saber de nada, sabe? Aí você até proibia os seus filhos de ir na igreja, como eu já vi casos assim. A mãe, quando queria castigar o filho, fala: hoje você não vai na igreja. E aí perguntava para onde que tinha ido a moça. Para o baile funk, mas para a igreja a mãe não deixava. Por quê? Porque ela já não estava mais querendo ir para o baile funk, ela queria estar na igreja. E a mãe diz: não, você está bitolada, você precisa aprender, você precisa aproveitar a vida. Vamos dizer que essa moça, ela morre juntamente com os pais que um dia vai morrer, e esses pais talvez se converteram na hora da morte. Lá naquele dia eles vão ver os seus filhos num patamar muito maior, talvez do reino, e eles sendo disciplinados. Porque não é porque é pai de crente, mãe de crente, que a sua salvação é garantida. Não é porque meu pai é pastor que se eu morrer eu vou para o céu. O lugar que o Senhor nos espera no céu é devido à salvação. Mas o reino precisa ter obras. Está entendendo, amado? Eu estou sendo muito rápido? Ninguém falou nada, eu acho que estou. Mas é por causa do horário. Amado, preste atenção. Vire para a pessoa que está do seu lado e diz assim: quem não tem obras vai chegar diante de Deus
de mãos vazias. Amém? Quem quer chegar diante de Deus mãos vazias? Levante a mão. Ninguém. Por que será, né? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. Eu sinto muito se você vai ficar triste com o que eu vou te dizer, mas é uma verdade. Você sair da tua casa para vir para a igreja, isso não é obra. Pastor, mas eu estou todo domingo no culto. Isso não é obra. Isso é disciplina. Você está vindo, você está aprendendo a servir a Deus, sim ou não? Só que você está anos-luz à frente daqueles que aceitaram Jesus na hora da morte, porque lá, tua disciplina talvez seja muito pouca, você vai aprender muito pouco, porque você teve uma vida inteira na casa do Senhor, você aprendeu, você está entendendo? Quanto mais nós nos alimentamos do Senhor, mais nós crescemos espiritualmente, e isso te dá legalidade de fazer obras. Talvez o diabo fale no teu ouvido: nossa, como você é arrogante, prepotente, você entrou ontem na igreja, agora você já quer ser líder de célula. E a gente fica assim: não, Deus me livre, não pastor, isso é muita coisa para mim. Deixa eu dizer uma coisa, não vá se acovardar, porque o Senhor vai aplaudir dos céus quando você se levantar para ser líder, porque alguma coisa de bom você tem, e aquilo que tem de ruim Deus vai tirar, porque se Ele te levantar para fazer algo, é porque Ele quer que você reine com Ele naquele dia. A sua vida aqui é passageira, é muito pouca, mas lá será eterna. Amém, meu irmão? Então não fica olhando para as pessoas: ah, mas minha amiga, meu amigo não vai para a igreja. Olha, sinto muito, ore por eles. Deus chamou você. Se eles estiverem no pacote, muito bem. Se não, amado, não queira ficar preso a amigo ou a parente. A Bíblia diz: aquele que quer me seguir, abandone pai e mãe, mas siga-me. O que é abandonar pai e mãe? Não é você não ir mais à casa dos seus pais, mas abandone a fé que eles têm, porque a tua fé agora está ligada em Cristo. Tem gente que diz: não, mas meu pai é católico, ou um bandista, ou espírita, sabe, eu vou morrer assim. É uma escolha. Cristo te chamou para a eternidade. Apocalipse 14:13 diz assim: então vi voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, que de agora em diante, diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os... Quem que vai seguir eles? As obras. Eu posso não ver, seu marido pode não ver, teu patrão pode não ver, a igreja pode não ver, mas os olhos do Senhor vai ver. Mesmo após a tua morte, a tua obra vai te seguir. Você está entendendo? Então não pense que você está fazendo nada em vão. Ah, eu vou fazer para o pastor, eu vou fazer para a igreja, ninguém reconhece. Se você está buscando reconhecimento, o teu galardão está aqui. Mas se você está fazendo para o reino, o teu galardão está lá, e ninguém nunca pode tirar. Quinto, quanto à graduação, como eu disse, a vida eterna é igual para todos, mas o reino haverá diferença de graduação entre crente e crente. Cada um, amado, vai ganhar a recompensa de acordo com as suas obras. Quem não tem obras, não terá recompensa. E aquele que teve obras, terá mais recompensa ainda. Porque a Bíblia diz que existem servos fiéis e servos infiéis. Os fiéis serão recompensados, mas os infiéis serão disciplinados no reino. Há diversos níveis de graduação. A Bíblia diz que alguns receberão 10 cidades, outros receberão 5, alguns receberão meramente uma recompensa, mas outros receberão um galardão. Lucas 19:17 diz: muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Jesus estava fazendo política para o PT aqui? Não. Ele não estava fazendo apologia à política, ele estava falando de reino. Ele disse assim: eu te dei 5 talentos, você multiplicou, eu te dei 1 talento, você multiplicou, e segundo aquilo que você multiplicar, é o que você vai ter de pagamento, não aqui, porque tudo que a gente tem aqui vai passar, a traça vai comer, o ladrão vai roubar, até mesmo a tua carne a terra vai comer, mas lá será eterno. Não importa, amado, se talvez você gostaria de ser uma pessoa muito rica, muito feliz, muito bonito, tudo isso aqui vai passar.
Chegou a certa idade, não tem beleza que sustente, não tem plástica que dê jeito, botox que dê jeito. E quando a idade chega, ela chega. Mas a Bíblia diz que lá você terá um corpo glorificado. Primeira coisa, nunca mais você vai precisar passar dificuldade, olhar no espelho e dizer, estou ficando velho. Porque a Bíblia diz que as tuas forças se renovarão a cada dia. Você será feliz, porque lá está escrito que só terá alegria. Nunca haverá uma questão de graduação na vida eterna. Todos são iguais. Porém, o reino sim, a vida eterna é para todos. Mas no reino, amado, ninguém receberá 10 anos a mais que o outro, porque será igual, mas no reino haverá diferença. Eu quero, naquele dia, poder ter a oportunidade de abraçar o apóstolo Paulo, uma pessoa que eu admiro bastante. Chegar para ele, e aí? É nóis. Quantas cidades você governa, mano? Brincadeirinha. Sabe, irmãos, hoje a gente vê pessoas, sabe, babando por causa de artista. Nossa, você viu quem está aí? Algumas meninas, começa a gritar, lindo. Cara, ninguém conhecia ontem. Hoje ele está com uma mecha de cabelo aqui, remexendo um pouquinho. Daqui 2 anos ele vai ser esquecido, mas a pessoa morre. Eu quero ficar feliz na hora que eu ver o apóstolo Paulo. Falar, meu, eu quero aprender com você. Porque lá eu também serei disciplinado no sentido de aprender a reinar. Porque se o Senhor me der 10 cidades para reinar, 10 países, 10 nações, 10 qualquer coisa, eu tenho que fazer com excelência, porque eu tenho que apresentar a Ele aquilo que é perfeito. Não para me aparecer, mas que o nome dEle seja glorificado. Sabe, irmãos? Todavia o reino, a diferença, entrar no reino dos céus é uma outra questão, requer obras. Hoje, um homem é salvo pela justiça de Deus, mas nós não podemos entrar no reino dos céus, a menos que a nossa justiça exceda a justiça dos escribas e fariseus. Exceda a justiça própria, porque os escribas e fariseus, eles eram severos, mas por justiça própria. O que é a justiça própria? Eles acreditavam que eles precisavam fazer para poder merecer, e se eles faziam, todos tinham que fazer. A salvação, amado, é uma questão de reconhecimento a Deus, mas o reino é uma questão de sermos reconhecidos por Ele. Eu fui salvo porque Deus reconheceu que a minha oração foi justa, a minha oração foi correta, eu aceitei o Senhor Jesus, mas o reino é diferente. O reino, sou eu que sou reconhecido, e Ele diz, bem-vindo filho de meu Pai, entra para o gozo do teu Deus. Ele me reconheceu. A questão da vida eterna é completamente baseada na obra do Senhor. O reino está baseado em nossas obras, feitas pelo poder de Deus e na dependência do Espírito Santo. A Bíblia diz que todavia, amado, mesmo aqueles que se converteu mais tarde, já velho, poderá ter uma recompensa até melhor do que aqueles mais novos. Deixa eu te dizer uma coisa, eu nasci num berço cristão, se eu não tenho obra, de repente uma pessoa que com 80 anos de idade, aceitou Jesus, abriu uma célula e começou a ganhar vidas, lá talvez ele vai ter um galardão muito maior do que o meu, porque ele tem obras. Eu tive uma vida inteira na igreja, mas eu nunca tive comunhão com Deus, eu nunca tive obra diante do Senhor. Tudo aquilo que eu fazia, eu queria ou aplausos ou dinheiro. O que eu vou ganhar com isso? Ô irmão, é só para você ajudar o irmão. Não estou ganhando nada com isso, então não vou fazer. Você tem o direito de não fazer, mas aquele que fizer, a Bíblia diz, aquele que der pelo menos um copo d'água a um dos meus pequeninos, é para mim que você está fazendo. Não foi isso que Jesus disse? Pastor, o que é um copo d'água? Um copo d'água com uma pessoa que está morrendo de sede é muita coisa. Chega com uma pessoa que está morrendo de sede e fala, um Guaraná? Já sei, uma Pepsi com uma rodela de limão e bastante gelo. Fala, não, eu quero água. Já sei, você quer um suco de limão natural sem açúcar, feito com água com gás. Não, eu quero água. Sabe o que é? Jesus, quando Ele fala de água, Ele fala de uma coisa tão simples, que às vezes nós podemos fazer e não fazemos, não queremos fazer, amado. Eu quero te dizer que o dia que você for desafiado por Deus,
para fazer alguma coisa na obra dele, você vai ficar em cima do muro, dizendo, meu Deus, isso é algo muito grande. O que eu devo fazer? Faça. Mas e meus filhos? E meu marido? E minha mulher? E meu patrão? E eu? O que eu vou pensar? Faça para Deus, sem ter reservas. Porque às vezes você nem vai chegar a completar, mas a sua atitude foi recebida como galardão diante do Senhor. Quando o Senhor pediu para Abraão o Isaac, não pense para você que foi fácil. Ele passou a noite dormindo, amanhã eu vou sacrificar Isaac, glória a Deus. Você acha que foi fácil? Era filho, o filho da velhice. Mas ele quis obedecer a Deus, ele quis agradar, porque ele sabia, ele conhecia o Deus ao qual ele servia, e ele sabia que tinha uma promessa sobre a vida de Isaac, que Isaac seria o quê? Pai de multidões. Como que um defunto é pai de multidões? Então ele disse, se Deus prometeu, e Deus não pode mentir, que Isaac seria pai de multidões, eu posso sacrificá-lo, porque eu tenho certeza, eu vou acabar de sacrificá-lo, o Senhor ressuscita. Mas nem precisou. Quando ele levanta o cutelo para sacrificar Isaac, ele ouve uma voz dizendo, pare, Abraão, olhe do teu lado que tem aí um animal, um cordeiro. O cordeiro é Cristo. Ele morreu no meu e no seu lugar, porque Ele é o nosso Jeová Rafá. Ele é a nossa provisão, Ele é o Senhor que provê todas as coisas. Nada que você tem é seu, amado. É tão provado que nada é nosso, que quando a gente morre, se ninguém te colocar dentro de um caixão, encher com aquele monte de flor fedida, e te colocar dentro do cemitério, você vai feder como qualquer um. Mas você era tão chique. Então, mesmo chique fede. Verdade. Tanto dinheiro, tanta arrogância, na hora da morte, se não tiver alguém que te coloque dentro do sepulcro, você vai ser comido por urubu. Então deixa eu te dizer uma coisa, para de valorizar esse seu corpo. Às vezes você gasta tanto, sabe, para valorizar o teu corpo, para ser bombado, para ser bonito, para ser chique, e você não tem coragem de usar 10% disso para manter a obra de Deus. Seu corpo vai envelhecer, mas a obra que você fizer para Ele será eterna. Sabe, amados? Nós podemos ver esse princípio ilustrado na parábola dos trabalhadores da vinha. Lembra da parábola dos trabalhadores da vinha? Um começou 8 horas da manhã, o outro meio-dia, o outro quase na hora de terminar, quase 5 horas da tarde. E aí na hora de pagar, o mestre paga para aquele que começou 8 horas da manhã e para aquele que começou 4 horas da tarde o mesmo valor. Lembra disso? Dessa passagem que Jesus fala? Isso é salvação. Não importa se você se converteu com 8 anos ou se você se converteu já perto da tua morte. Salvação é igual. Mas, preste atenção, reino dos céus é por obra. Sexto e penúltimo, quanto à definição, a vida eterna já está definida, por isso podemos ter a certeza de salvação. Sabemos que somos filhos e que ninguém pode nos tirar esse selo. Romanos 8,37 diz, mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode, nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem demônio, nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo. O amor de Deus foi derramado sobre você. Eu não merecia, você não merecia, mas Ele te amou. Sabe, amado? Todavia, ser um vencedor é uma questão que está em aberto. Podemos ser hoje e não ser amanhã, ou vice-versa. Qual é a sua atitude, igreja? Você se contenta com a salvação ou deseja também o reino? Amado, eu desejo o reino. Eu poderia dizer, não gente, quer saber de uma coisa? Tá bom aqui, não precisa fazer mais nada, a gente só agora passa uma pinturinha na parede, a quantidade de membro está ótimo, sabe? Não vamos fazer mais nada, tá bom aqui, vamos pegar esse dinheiro, vamos investir em asilo, vamos investir nas criancinhas, e tá bom, não precisa ganhar mais ninguém não, chama mais ninguém não, pelo amor de Deus, gente dá trabalho, então não chama. Só que aquilo que Deus plantou no nosso coração é ter trabalho. Sai da tua casa de conforto e vai para um lugar aonde eu te enviarei.
Amado, deixa eu te dizer uma coisa, eu não tenho medo de sair daqui para um lugar que cabe 1000 pessoas. Porque se Deus está nos enviando para lá, porque as 1000 pessoas vão vir. Ainda que eu fizesse o culto de manhã, de tarde, de noite, aqui a gente não iria comportar, e o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa não só pela minha vida, porque não sou eu que faço a obra sozinho, mas pela vida de vocês. Tem reino de Deus para a tua vida, sabe? Salomão é um exemplo de alguém que começou a corrida muito bem, mas terminou mal. Ele começa muito bem com Deus, e lá na frente ele se prostra a ídolo. Você sabe dessa história? Por quê? Porque ele se envolveu com as mulheres da sua época, e cada mulher, uma concubina ou esposa que ele arrumava, sabe? Cada uma levava o seu Deus, ele era muito bonzinho, e daqui a pouco ele estava se prostrando. Diferente de Jacó. Jacó, por outro lado, ele começou a corrida ministerial muito mal, mas terminou muito bem, porque ele se converteu. Sabe, irmãos? A recompensa, portanto, é algo que permanece em aberto. Alguém pode possuir uma coroa hoje, mas ele pode perdê-la amanhã. O final é determinante. Apocalipse 3:11 diz assim: venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Deixa esse texto aqui. Deixa eu fazer um parênteses aqui sobre arrebatamento. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz assim: se você é salvo em Cristo Jesus. Acredito aqui que todos são. Agora olhem para mim. Não quer dizer que se Jesus voltar agora, você vai com Ele. Como assim, pastor? Se a pessoa aceitou Jesus agora, neste momento, não sabe nada do que eu sei e que você sabe. A Bíblia diz que nós seremos julgados pela quantidade que conhecemos. Essa pessoa veio do mundo cheio de pecado, cheio de droga. Ela aceitou Jesus, ele voltar agora, ela... E talvez você está na igreja desde criança, sabe o que é certo e o que é errado, mas você tem uma vida torta. Não quer dizer que você não é salvo, mas se ele voltar hoje, você com a vida torta, você vai ficar para o reino do anticristo. Você está entendendo? O negócio é bem mais complicado. Às vezes a gente acha que na graça é tudo muito fácil. A graça, a cobrança é maior. Mas e se eu morrer? Você morreu? Salvo. No arrebatamento você é levado. Mas eu estou vivo. Hoje eu estou na igreja e amanhã eu estou no Siriguidum. A hora que Jesus voltar, o último ato que eu estou cometendo é o que vai permanecer a minha ida ou eu ficar. Você está entendendo? A Bíblia diz, amado, que havia 10 virgens. Todas elas eram salvas. Sim ou não? Porque elas eram noiva do noivo. O noivo estava para voltar. E para ele enxergar e a sua caminhada ir até ela, elas tinham que estar com a sua lanterna acesa. Precisava de azeite. Azeite representa o Espírito. E as 5 prudentes estavam sempre preparadas para a volta do noivo. Mas havia 5 imprudentes. A Bíblia chama de loucas. Sabe quem são as loucas? São aqueles crentes meia boca, que uma hora é crente, outra hora não é, uma hora está salvo, outra hora não está. Ele não sabe, ele é filho. Mas se Jesus voltar e ele estiver nesta condição, ele fica para o governo do anticristo. Aí sim pode perder a salvação. Porque a Bíblia diz assim: se você é salvo, mas no governo do anticristo você deixar se marcar com a marca da besta, é a única situação que você perde a salvação. Então por que eu vou ter uma vida de qualquer jeito? Ah, mas eu não acredito nisso, eu não aceito aquilo. Sabe, irmãos, tem tantas coisas que as pessoas querem colocar dentro da igreja, não é? Agora é o império do homossexualismo. Agora tem até igreja gay. Imagine você, eles podem até ser salvos se abandonar o pecado. Mas se Jesus volta, eles estando na prática, eles ficam. E você acha que na perseguição do anticristo, que vai ser algo terrível, você vai conseguir? Deixa eu te dizer uma coisa, amado. Aqueles que não têm vida com Deus, que não quer pagar o preço hoje, pode pagar o preço da sua vida eterna, sendo condenada. Não fique pensando que nós vamos sempre pregar coisas boas. Deus é bom, mas a justiça do Senhor, ela precisa ser respeitada.